Agora sim a gente vai fazer a formação do primeiro painel, Transição Energética e o Projeto de Lei Combustíveis do Futuro, Oportunidades para o Setor Sucroenergético. Apresento agora os convidados, chamando ao palco, ele que é conselheiro da Jalles e presidente da Datagro. Venha ao palco, por favor, senhor Plínio Nastari. Palmas para o Plínio. Senhor Mário Campos, presidente do Bioenergia Brasil. Palmas para o Mário. Obrigada, sejam bem-vindos. E senhor João Irineu, vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Stellantis para a América do Sul. Palmas para o senhor Irineu, suba ao palco. Vou pedir para o pessoal da produção pegar o púlpito um minutinho enquanto a gente faz a formação do painel. Queria dar boas-vindas para todos vocês. Obrigada pela presença. Tudo bem, Plínio? Prazer novamente te reencontrar. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar com uns 30 segundinhos de boas-vindas dos nossos convidados. Bom dia, Plínio. Prazer estar com você mais uma vez. Bom dia. Prazer é todo meu. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui participando desse Jalles Day. É uma empresa que eu conheço já há mais de 35 anos, né? 30 anos. Conheci muito o Dr. Otávio, né? Conheço a família inteira e tenho muito conforto de participar desse conselho. E é uma empresa que eu admiro também. Então, parabéns. Parabéns a todos aí, conselheiros, diretores, colaboradores e vocês que estão apostando na Jalles também. Parceiros em várias áreas e várias dimensões. João Irineu, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Doutor Otávio, muito obrigado pelo convite. Doutor Plínio Nastari, Mário Campos, todos aqueles que atuam no setor sucroenergético, a gente tem uma grande oportunidade, enorme oportunidade, gigantesca oportunidade de cumprir com o desafio maior da indústria automotiva, que é a descarbonização. A gente atua há 37 anos nesse negócio e eu posso afirmar assim, com bastante segurança que esse é o momento que o doutor Otávio citou de transição energética e esse setor eu acho que pode dar uma grande contribuição para o setor automotivo nesse processo de descarbonização, nesse desafio assim gigantesco que a gente está enfrentando nesse momento. E de uma forma diferenciada, né, sustentável, do ponto de vista econômico, ambiental e principalmente social. Esse tripé aí que está tão em evidência, né? Obrigada. Obrigado. Mário, bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todas e a todos. Obrigado, Otávio, Otavinho. Eu não sei, não consigo chamar ele de Otávio, só de Otavinho. Mas obrigado pelo convite, a você, a toda a diretoria da Jalles. É um prazer estar aqui nesse painel ao lado do Dr. Plínio, que é uma das pessoas que a gente mais admira dentro do setor de bioenergia no Brasil, e do João Irineu, que é um profissional da Stellantis, que tem ajudado muito o Brasil nesse debate da mobilidade sustentável. E sem dúvida, esse painel aqui vai ser muito interessante para que a gente possa discutir o que nós estamos fazendo hoje, né, que é, na verdade, construindo o nosso futuro. Tá? Obrigada. Plínio, eu começo contigo, vou direto com você. Eu queria saber, queria que você apresentasse, para quem está aqui nos acompanhando hoje, as principais oportunidades da nova legislação do combustível do futuro e o que isso tem a ver com a Jalles. Eu acho que é basicamente essa correlação, né? Como é que a Jalles pode se beneficiar disso? Olha, em primeiro lugar, eu tenho observado que a Jalles, ao longo da sua história, tem tido uma postura sempre buscando fazer o que o João Irineu disse, buscando a sustentabilidade, né, nas coisas que ela faz. E o projeto de lei Combustível do Futuro caminha também nessa direção, mas não só ele. Eu quero dizer aqui que, no acompanhamento que a gente tem feito, inclusive através de um trabalho do qual tem participado Poder Executivo, Poder Legislativo, sociedade civil e o setor de biocombustíveis, o Brasil está conseguindo criar um arcabouço legal, institucional, muito positivo
na direção da transição energética. E eu quero citar 4 elementos. O primeiro, o programa MOVER, que é o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, que acabou na semana passada de ser sancionado através da Lei 14.902, sancionado no dia 27 de junho, deu Diário Oficial dia 28, que é muito importante, ele substitui o Rota 2030, eu acho que o especialista aqui é o João Irineu, ele, né, deve falar sobre isso, mas o MOVER, ele faz uma coisa muito importante, ele introduz o vetor ambiental na regulação que indica o que é que o setor automotivo, para onde ele deve caminhar. E ele faz isso de uma forma muito interessante. Enquanto muitos países estão usando a régua de medir mais simples, que é avaliar a emissão de cano de escape só, o MOVER já dá o salto, adotando o critério poço à roda, que avalia a origem da energia até o seu uso final, de partida, e adota, a partir de 2027, o berço ao túmulo, que é o critério definitivo, que é a avaliação do ciclo de vida, que leva em conta toda a emissão de carbono, desde a mineração dos elementos que vão ser utilizados para a construção das autopeças, a montagem do veículo, a operação do veículo durante a sua vida útil, a origem e o uso final da energia, o descarte do veículo, é isso que preconiza o MOVER. Então, o Brasil já fica na vanguarda mundial, a hora que ele adota o poço à roda, mas ele dá um salto para o futuro enorme na hora que ele adota o berço ao túmulo a partir de 2027. Não tem país que esteja fazendo isso, e não é à toa que esta previsibilidade está atraindo investimentos da indústria automotiva para o Brasil. Então, esse é um elemento muito importante da transição energética, que direciona o que vai ser o futuro de toda a energia renovável, onde está inserido o setor sucroenergético, onde está inserida a Jalles. Segundo elemento, é o projeto de lei combustível do futuro, porque ele consolida toda a legislação que estava em discussão no Congresso em torno de biocombustíveis. E tinha um monte de iniciativas. Qual foi o grande mérito do deputado Arnaldo Jardim? Foi conseguir conciliar isso tudo, usando uma proposição que veio do Poder Executivo, mas ele acabou abarcando tudo que estava em discussão no Congresso sobre essa área. E o que faz esse projeto? Bom, ele define regras muito interessantes, não só para etanol, mas para biodiesel, para biometano, para combustível sustentável de aviação, para captura de CO2, para CCS, que é captura, armazenagem de carbono no subsolo, enfim. E, especificamente para o etanol, ele muda a banda possível de mistura de 18 a 27,5% para 22% a 35%, com uma proposta de, assim que possível, já atingir 30%. Isso significa um aumento de consumo de etanol anidro, tendo como referência o consumo hoje da ordem de 1,3 bilhão de litros por ano, mais ou menos um pouco mais de 100 milhões de litros por mês, se for adotado imediatamente, e cria uma referência que é o sonho, e aí eu peço para o João Irineu dizer se ele confirma isso ou não, é o sonho das montadoras americanas, que é o Mid-Level Blend, né? Que é o que eles almejam, que é chegar nessa faixa de 25% a 30%. Nós já estamos com 27%, mas indo para 30%, a gente chega no sonho norte-americano, certo? Define regras para biodiesel, passa de 14% para 20%, podendo chegar a 25%, cria uma perspectiva para biometano, cria um mandato para combustível sustentável de aviação, que vai de 1% até 10%, né, em meados da próxima década, que é uma coisa ambiciosa. Então, tem um mercado todo aí. Terceiro elemento, o PATEM, que é o Programa de Aceleração da Transição Energética, que é uma outra iniciativa do Arnaldo Jardim, de autoria dele, que está em tramitação. E, por último, quarto, RenovaBio. Não por causa do valor do CBio,
que é um adicional de renda para quem está fazendo o correto de descarbonizar, mas porque ele permite, César, uma coisa tão importante, que é a certificação individual do produtor. E esta certificação individual, diferente das rotas de certificação que tem em outros países, os Estados Unidos é rota, não é individual, mas é a certificação individual que permite que você valorize o esforço individual de cada produtor. E é esta certificação individual que vai permitir a utilização do etanol nesses novos mercados para fazer SAF, para fazer plástico verde, para fazer um monte de coisas, substituição de combustível marítimo. E aí, só para finalizar, qual que é o mercado potencial? Nós estimamos, na Datagro, que é um mercado em 2050 de 9,4 vezes equivalente à produção mundial hoje. A produção mundial hoje é 89 milhões de toneladas de etanol. O mercado potencial, em 2050, são 810 milhões de toneladas. 360 milhões de toneladas de etanol. Álcool to jet para SAF, 360, então é 4 vezes a produção mundial hoje. 225 milhões de toneladas para combustível marítimo. 200 milhões de toneladas para a produção de hidrogênio verde a partir do etanol e 25 milhões de toneladas para plástico verde. Esse é o tamanho desse mercado. Então, você perguntou para mim qual é a perspectiva, na nossa avaliação é essa. Então, tem um mercado enorme para ser desenvolvido, e eu acho que o setor escrocoleiro, ele não tem setor que esteja mais na vanguarda da transição energética do que esse, porque o etanol é hidrogênio que você produz, armazena, transporta e distribui de forma fácil, econômica, certo? Então, é disso que a gente está falando. Tá? Obrigada, Plínio. Agora, Otávio, eu queria ir para você, porque eu acho que o Plínio fez um contexto brilhante, muito interessante sobre o que pode se esperar, principalmente da atuação do Brasil nesse mercado. Queria saber os benefícios que você enxerga dentro de todo esse contexto, para a Jalles em especial. Eu acho que ficou muito claro, né? O mercado vai existir. Então, a gente tem que se contextualizar quais são as melhores opções para nós fazermos investimentos que deem resultado mais rápido, né? Isso é fundamental. E a gente vê alguns pontos, por exemplo, nós já começamos lá com biogás. Fazer o biometano, usar o biometano na nossa frota, por exemplo, de veículos, de tratores, economizando o óleo diesel, que é mais caro, né? Hoje é mais caro. Isso dá realmente para a gente uma perspectiva muito positiva do ponto de vista de economia. Nós temos aí a questão, já mais para frente, né, pensando mais para frente, do próprio biogás servir para a produção de hidrogênio verde. Nós estamos vendo aí investimentos enormes que estão acontecendo, usando energia eólica, energia solar do Nordeste, que é mais barata, lá no Porto de Pecém, a enorme produção de hidrogênio com eletrólise. O nosso hidrogênio seria através do biogás. Então, a gente vê que esse mercado ele vai crescer. A questão de geração de energia, nós estamos explorando bem, né, com essa parceria com o Bioma, utilização do bagaço. Mas tem aí o bagaço de segunda geração, né, o álcool de segunda geração, que também tem um potencial, mas isso depende de pesquisa, né, no caso, divulgar mais o que já existe, né, que a Raiz está fazendo muito bem, acessando mercados interessantes, né, mas eu vejo que o SAF também, a curto prazo, né, o médio prazo, vai ser muito importante a gente se certificar. Nós já estamos olhando essa questão da certificação para a gente ter acesso ao SAF, que é um mercado que vai crescer muito rápido, como diz o Plínio, num volume expressivo. Então, a gente tem muitas oportunidades, né? Essa questão de, nós temos a cana orgânica, né, de usar amônia líquida,
do biogás também, é uma coisa que nós estamos analisando, é uma tecnologia que a gente está utilizando. Eu acho que nós temos muitas chances aí de negócios que vão acontecer e que nós temos que fazer a conta usando a tecnologia existente, o custo, né? Porque, por exemplo, o SAF hoje, que eu tive lendo, ele é de 2 a 4 vezes mais caro do que o querosene, né? Então, ele ainda é caro, né? Mas as medidas que são obrigatoriamente de uso, né, por legislação, a IATA está forçando isso aí, alguns governos forçando. Lá no aeroporto da Holanda, os aviões saem lá, tem que sair com uma mistura com SAF. Já está fazendo isso. Na França também já tem alguma coisa. Então, há um mercado que está sendo criado e isso vai reduzir custo, com certeza, né? E aí a gente vai poder ter essa abertura maior de volume. Então, eu acredito que a Jalles está sempre inserida em inovação, sempre inserida em procurar algo diferente, que nos diferencia. Nós estamos longe do centro de exportação, né, dos portos, então a gente sempre analisa tudo isso, né, questão de logística. Agora, com a unidade de Santa Vitória, nós conseguimos ser mais acessível aí aos portos, né, com linha de ferro, trem, usando até para exportação agora. Nós vamos ter um painel aqui, nós vamos estar começando a produzir VHP lá para exportar. Então, a gente que não consegue fazer isso lá da Jalles, que é mais longe. Então, nós temos toda essa questão logística, que temos que analisar, questão de custo, questão de mercado, e nós vamos fazer na hora certa. Quer dizer, nós temos a Anglo América lá em Barro Alto. Há pouco tempo atrás, agora, uns 15 dias atrás, eles falaram em vender lá, né? Não sabia, o custo está alto, teve a conversa lá de fechar, na cidade lá foi o maior desânimo, né? Mas agora eles já afirmaram de novo. Então, a gente tem lá um uso do biometano ali do lado, nós 18 quilômetros da usina. Então, é um mercado que a gente não pode deixar de estar analisando, né? Então, são várias opções que a gente tem, né? Além de outras que estão estudando, a questão de etanol de milho, aonde é melhor fazer, estão fazendo esse estudo aí para também pensar que, no momento certo, a gente vai fazer também esse investimento. Então, são muitas coisas que estão acontecendo e que a gente tem que ficar atento, fazer conta e ter agilidade, como tivemos agora. Fixamos 2 anos aí o preço do açúcar, implantamos a fábrica em 6 meses lá da Santa Vitória para a produção de açúcar, porque o etanol não estava muito bom de preço. Então, a gente tem essa agilidade. Fizemos isso na unidade Otávio Lage, na época, também implantamos a fábrica de açúcar lá, fixamos, foi um retorno de investimento rápido, muito bom, e a gente, com isso, mitiga risco, a gente diversifica, né? Então, a gente tem esse olhar sempre de estar vendo as oportunidades. Obrigada, Otávio. Agora eu vou para ti, Mário. Eu queria que você atualizasse a gente sobre o status atual da Lei do Combustível do Futuro e quais os próximos passos esperados até a data do evento. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Excelente pergunta. E a gente precisa colocar o projeto de lei do combustível do futuro num contexto de uma grande agenda chamada de pauta verde, que a gente tem encontrado hoje dentro do Congresso Nacional, dentro do Executivo Federal e também dentro dos executivos e legislativos estaduais. O PL Combustível do Futuro, ele nasce de uma iniciativa até do governo passado, na construção da ideia com o mesmo nome, mas ele sai do Ministério de Minas e Energia, num evento até com o presidente Lula, no Palácio do Planalto, onde foi lançada a ideia no segundo semestre do ano passado. Ele vai para a Câmara. Na Câmara, ele recebe a relatoria do deputado Arnaldo Jardim, que tem uma capacidade muito grande de diálogo dentro do Congresso. E, nesse ano, nós tivemos a grata surpresa dele ser aprovado na Câmara dos Deputados com uma maioria esmagadora, unindo, né, os campos opostos aí que nós estamos nessa divisão do Brasil, dentro de uma votação com mais de 400 votos favoráveis, né, pouquíssimos votos contrários. E vai para o Senado. No Senado recebe a relatoria do senador veneziano Vital do Rego, que é um senador do MDB da Paraíba. Ele hoje é o relator dessa matéria. Ele fez cerca de 4 audiências públicas dentro do Senado, chamou todos os atores para poder conversar, e hoje ele ainda não soltou o relatório, e a gente aguarda, né, ansiosamente
que ele solte esse relatório o mais rápido possível para que o plenário do Senado possa apreciar a matéria, e eu tenho certeza que o plenário do Senado vai aprovar. Mas o mais importante nesse processo é a união de esforços que a gente vem enxergando e vem construindo ao longo do tempo. Não só dentro do setor, né, eu acho que é importante que todos aqui saibam, vocês representam ou são grandes investidores aí dentro desse mercado. O segmento hoje está muito unido no sentido da gente construir políticas públicas para que a gente possa trilhar esse futuro do segmento e, como o Otavinho colocou, que as empresas, dentro dos seus modelos de negócio, possam trilhar o seu caminho dentro das suas escolhas. Então, a gente fala do combustível do futuro, como o doutor Plínio colocou, que traz algumas questões importantíssimas de curto prazo para nós. Por exemplo, o aumento da mistura do anidro na gasolina. Paralelo ao combustível do futuro, ao PL, que traz a possibilidade de aumento, o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, o qual o Plínio, inclusive, já foi conselheiro, definiu a constituição de um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho está estudando hoje a implementação da mistura de 30% do anidro na gasolina. Então, ou seja, a partir do momento que a gente aprove a lei, a possibilidade de ir para até 35%, o governo já está trabalhando de forma técnica para, de imediato, poder aumentar para 30% essa mistura, e a gente espera que isso possa ser feito, obviamente, dentro da condição de oferta e de demanda do produto. Então, é importante que a gente faça isso de forma paralela, o governo entendeu que é interessante. O outro ponto que eu queria ressaltar é o biometano, porque, infelizmente, né, eu acho que nós que somos da cadeia do setor de bioenergia, nós entendemos muito bem essa ideia da economia circular, da gente utilizar todos os recursos, como o Otavinho colocou, que essa planta fantástica que a cana-de-açúcar tem para nos oferecer. O setor de cana-de-açúcar seria, com certeza, o maior beneficiado de um programa de biometano no Brasil. Tá? Nós temos hoje uma potencialidade dentro desse segmento muito grande. Segundo a associação, né, de biogás, a gente teria mais de 60% de capacidade desse volume de oferta, e o biometano ele tá dentro do PL Combustível Futuro como um mandato. E aí eu pergunto, e a gente faz esse debate dentro do Congresso, qual biocombustível no Brasil foi constituído dentro da sua política pública sem a instituição de um mandato? Então, o mandato é extremamente importante para dar a previsibilidade necessária para que as empresas possam fazer os seus investimentos. Então, por isso que a gente defende como segmento, e nós estamos unidos nisso, é sempre importante a gente citar a questão do mandato biometano. Então, são questões importantes que a gente precisa trabalhar, e nós estamos trabalhando. Os outros itens são itens importantes para o nosso futuro, né, fazendo analogia ao nome do PL. Então, foi falado, por exemplo, do SAF, o combustível de aviação sustentável, o etanol e o biometano têm um potencial muito grande. A questão da avaliação do ciclo de vida, como o doutor Plínio colocou. Gente, o Brasil é pioneiro no mundo nesse tipo de avaliação. Ontem mesmo a gente estava num debate dentro do governo, um debate técnico sobre a questão das emissões, né, veiculares, e a gente observa, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, quando se analisa um veículo 100% elétrico, para eles a emissão é zero. Pouco importa para eles de onde vem a energia. Agora, o Brasil está dando um recado, que aqui no Brasil importa de onde vem a energia, como ela é produzida, e, além disso, a partir de 27, com alguns insights, e principalmente em 2032, no Brasil vai importar como esse veículo é produzido e como esse veículo vai ser descartado. Tá? Então, esse é um ponto. E, para finalizar, a gente debate outros assuntos dentro da pauta verde. Ontem, por exemplo, foi concluída a votação do projeto de lei dentro do Senado que discute o hidrogênio de baixa emissão. A gente não fala mais hidrogênio
verde, azul, esse negócio de cor, não importa mais. O que importa é a questão das emissões, fazendo um conceito, baixa emissão. E nós fizemos um trabalho muito importante de incluir toda a nossa cadeia dentro desse projeto. Então, a possibilidade de produzir hidrogênio a partir de biometano, a possibilidade de produzir hidrogênio a partir do etanol, está toda incluída dentro desse projeto de lei. Ou seja, é uma série de trabalhos, né, que foi concluído agora a partir do MOVER, uma união também do setor junto com o setor automotivo. Então, ou seja, a gente está construindo, de fato, esse futuro, trilhando, né, ou seja, abrindo o caminho para que o nosso segmento, o segmento de bioenergia, em especial da cana-de-açúcar, com toda a sua potencialidade, dentro do conceito de economia circular, possa se posicionar de uma forma muito adequada, gerando muitos resultados. Obrigada, Mário. Eu ia perguntar para o João Irineu a respeito, né, do Brasil ser precursor em todas essas introduções e viradas de chave nessa transição energética, bem como a Índia, né? Mas eu vou direto ao ponto. Eu queria que você falasse como é que a Stellantis tem feito essa transição, entendido essas mudanças, basicamente, no mercado, e qual é o papel do Brasil nessa transição, na tua opinião? A gente comentou no início, né, que o processo de descarbonização ele talvez seja o maior desafio da indústria automotiva nos últimos anos. Ele está demandando da indústria automotiva um salto disruptivo e não incremental. A gente sai de um sistema de powertrain tradicional, motor a diesel ou do ciclo Otto, para um sistema que precisa descarbonizar. E como foi mencionado aqui pelo Dr. Plínio e pelo Mário também, não basta medir o que sai pelo escapamento do carro. A gente precisa avaliar o ciclo de vida completo do automóvel. Do momento em que a gente começa a retirar material da natureza, e os principais materiais que compõem o carro são aço, minério, os materiais minério de ferro, bauxita e petróleo para a fabricação de plástico, principalmente. Então, essa retirada desse material, a fabricação das matérias-primas, aço, plástico e alumínio, fabricação dos componentes, trazer os componentes, o carro tem 4.000 componentes, um carro do segmento médio. 4.000 componentes. A maioria desses componentes são fabricados fora da indústria da montadora. Esses componentes precisam ser trazidos para a montadora, então existe uma operação logística, né, para trazer isso para a montadora. Depois, esse carro ele é transportado para o dealer, para o concessionário. Então, existe uma outra operação logística, é o inbound para trazer os materiais para montar o carro e o outbound para poder levar os carros para a concessionária. Depois o carro é vendido, o cliente usa o carro, 300.000, 400.000 quilômetros, emite CO2, que sai pelo escapamento. Esse carro depois, num dado momento, precisa ser descartado. Infelizmente, o processo de descarte no nosso país é um processo que faz parte também do programa MOVER, viu, doutor Plínio? Então, ou seja, o programa MOVER ele está olhando do berço ao túmulo, né? Não vai conseguir atacar, num primeiro momento, todos esses aspectos, mas ele já abre porta para a gente fazer isso. Eu estou dizendo, contando essa historinha de início, meio e fim do automóvel, porque a emissão, o etanol entra com um papel muito importante, porque o carro emite CO2 funcionando com etanol. No entanto, a plantação da cana-de-açúcar da próxima safra, através de um processo de fotossíntese, captura esse CO2 e a gente transforma isso num ciclo. E quanto mais baixo carbono for a produção do etanol, menor vai ser o resíduo de CO2 emitido por esse carro, na conta do pulso à roda. E esse é o diferencial competitivo que o Brasil tem. A gente emite 50 gigatoneladas, o mundo inteiro emite 50 gigatoneladas de CO2. Se a gente não fizer nada, daqui a 2100, que não está muito longe, meus filhos, meus netos provavelmente vão estar vivendo esse momento, 2100. 2100, nós vamos estar com, mediamente, temperatura na região do Equador, 44 graus, umidade alta. E eu digo, plantar cana-de-açúcar aqui na região não vai ser como hoje. E esse é um processo que é lento, mas ele está acontecendo. Gases de efeito estufa, aumento da temperatura global. Plantar não vai ser mais como a gente planta hoje, vai ser muito mais caro. Então, o discurso da descarbonização ele é muito importante nesse processo. A Stellantis ela olha para o ciclo completo do carro e diz o seguinte: inventário feito em 2021,
desde a mineração do carro até o descarte do carro, nós vamos ter que reduzir 50% desse número de 2021 em 2030. E vamos fazer net zero em 38. Essa é a nossa jornada, a nossa ambição nesse processo. E o etanol entra com um papel muito importante, porque a gente tem um hemisfério norte. O hemisfério norte ele tem legislações que medem o CO2 no escapamento do carro. Então, impõe a esses países do hemisfério norte a utilização de tecnologias que não emitem CO2 para atingir a meta global. Nós estamos, na nossa discussão com o governo, e o Mover ele reflete isso, como o Dr. Plínio falou, o Mário também comentou, a gente está valorizando o combustível renovável. E dentro do nosso segmento de veículos leves e comerciais leves, o etanol tem um papel preponderante. A gente vende aproximadamente 30% de etanol e 70% de gasolina, a ordem de grandeza, e os 70% de gasolina tem 27% de etanol dentro. Esse volume de etanol que a gente vende todo ano e usa na nossa frota, enquanto a gente está sentado aqui, tem uma frota de veículo rodando lá fora e ela é aproximadamente 36% baixo carbono por causa do etanol. Não por causa do carro elétrico, da tecnologia da eletrificação, porque a gente ainda vende pouco carro elétrico, mas por causa da quantidade de etanol, combustível baixo carbono que a gente vende. Mais de 30% dessa frota é baixo carbono. Sabe qual país do mundo que tem uma frota circulante que beira 35%, 40% baixo carbono? Silêncio. Noruega. A Noruega, porque ela fez um planejamento de carro elétrico, 100% elétrico, ao longo dos últimos anos, e ela vem incentivando, bonificando, construindo a infraestrutura de recarga, etc. Então, ela tem uma frota circulante de aproximadamente 40% de carro elétrico, baixo carbono. Mas a Noruega é um país pequeno, é um país com 3 milhões de carros de frota circulante, vende 190 mil carros por ano. O Brasil tem 43 milhões de carros de passeio circulante, 43 milhões, 10 vezes mais, e nós vendemos aqui 2,3 milhões de carros aproximadamente todo ano. A Noruega vende 190 mil carros por ano, ou seja, nós temos uma situação bem diferente da Noruega. E temos uma frota tão baixo carbono quanto a da Noruega, que para fazer isso precisa investir. Precisa bonificar para vender o carro, precisa investir em infraestrutura, mas é um país pequeno, investiu para fazer infraestrutura, e fonte de renda, petróleo e gás natural, na Noruega. Né? Nós temos uma situação bem diferente aqui na nossa região, e a gente é baixo carbono, 36% baixo carbono na nossa frota circulante. E nós temos potencial para fazer isso crescer ainda mais. A eletrificação entra, mas ela entra naquele tripé que a gente disse. A gente precisa olhar os aspectos ambientais, sim, mas também aspecto econômico e social. Nós estamos no hemisfério sul. Eu diria hemisfério norte dogmático e hemisfério sul pragmático. A gente tem prioridades. Alimentação, educação, infraestrutura, saneamento. A gente precisa olhar tudo isso para poder fazer o salto, fazer essa disrupção de uma maneira equilibrada. Então, o etanol tem um papel muito importante na descarbonização da frota de veículos, por causa desse aspecto. Um carro a gasolina emite, mediamente, 60 toneladas durante o ciclo de vida todo. Um carro etanol emite 26 toneladas. Um carro 100% a bateria emite 23 toneladas. É praticamente um empate técnico no ciclo de vida completo, desde a mineração até o descarte, um empate técnico entre um carro etanol e um carro 100% a bateria. Carro 100% a bateria usando energia elétrica brasileira, que é baixo carbono, que é predominantemente de fonte hídrica, eólica, solar e biomassa da cana-de-açúcar. Tá certo? A gente percebeu que a transição ela é diferente em cada país, né? Exato. Acho que você deixou isso muito claro. E esse é o grande desafio. Você já está me cortando, porque eu estou falando demais, porque o tema é apaixonante, mas a gente depois pode marcar uma terceira sessão. Imagina, não estou te cortando, não. Mas assim, não querendo acelerar o processo, a gente tem 8 minutos para o encerramento do painel e a gente quer ser bem assertivo com o tempo, porque todo mundo tem agenda, tem compromissos, e a gente quer aproveitar o máximo possível do tempo, né? Plínio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a realidade
realidade do Brasil, especificamente na eletrificação total, que parece agora, neste momento, uma utopia, né? Mas que a gente vê uma luz no fim do túnel, em quanto tempo, o que o setor trabalha para isso. Falasse um pouquinho dos híbridos e do 100% etanol, que também é uma coisa que se vislumbra aqui no Brasil e no mundo inteiro. Obrigado. Complementando o que foi dito aqui pelo Mário, pelo João Irineu, o setor hoje caminha na direção de uma emissão zero e, eventualmente, negativa. E é essa emissão negativa, durante o uso do veículo, que vai permitir às montadoras, como a Stellantis, atingir o objetivo de emissão líquida zero em 2050, ou até antes, para algumas montadoras. Então, o setor está indo nessa direção, né? Na avaliação do ciclo de vida. Qual que é a realidade da eletrificação hoje no Brasil? Nós estamos com uma venda de veículos eletrificados, que incluem os veículos a bateria e os híbridos, nas suas 3 vertentes, aí, né? Que representa aí pouco menos do que 2% das vendas totais. Mas, desses 2%, 2/3 são híbridos. Então, elétrico a bateria, na verdade, é 1/3 desses 1,7%, 1,8% das vendas. Então, ainda é pouco. Mas qual que é a realidade do Brasil? E a gente olha o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Também, e para comparar o que pode acontecer no Brasil. O problema do Brasil é a infraestrutura para permitir o avanço dessa eletrificação. Porque é fácil você promover a eletrificação num país pequeno, que nem a Noruega ou a Holanda. Aí, a hora que você pega países continentais, como Estados Unidos, Índia, a coisa muda completamente de figura. Mesmo nos Estados Unidos, onde existe uma infraestrutura muito melhor do que a do Brasil, eles estão tendo dificuldades para promover a infraestrutura de recarga. Imagine no Brasil, inclusive onde tem roubo de cabo de cobre, tá certo? Então, tem um problema de infraestrutura para o carro elétrico a bateria no Brasil. Obviamente, vão surgir mercados, aplicações, tá certo? Quem anda só na cidade poderá usar o veículo elétrico a bateria e ele vai ser vendido, né? Para essas aplicações. Mas, para uso assim, extensivo, tudo indica, e as montadoras estão dizendo, que a solução mais indicada deverá ser o híbrido, né? E isso está virando um certo consenso a nível, né, de quem está analisando e trabalha nesse setor. Então, é isso que a gente está vendo aqui no Brasil. E aí, isso vale para uma série de outros países. 80% da população da Índia vive na zona rural. Não tem infraestrutura na Índia também. Não tem infraestrutura numa série de outros países. Então, essa solução do híbrido, aparentemente, deverá ser uma solução que deverá ser adotada em vários países. Perfeito. Mário, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa explanação do Plínio, como é que você enxerga esse mercado brasileiro especificamente, do ponto de vista de estruturação mesmo, para fazer essa virada de chave de transição energética? A gente está num momento interessante de diálogo com todos os atores que definem as aberturas, né, as possibilidades desse mercado automotivo. E aí me chamou a atenção, nas 2 últimas semanas, um posicionamento da Anfávia pedindo ao governo que retorne imediatamente a tarifa de importação para veículos elétricos. Hoje, se eu não me engano, é 18%, a gente poderia ir até 35%, e esse 35% só viria em 2026. Então, ou seja, isso é um ponto extremamente importante que nosso segmento apoia, junto também com o Sindipeças e outras estruturas, porque o que nós estamos vendo hoje não é uma questão só ambiental, uma questão de uma nova tecnologia, mas uma questão geopolítica também, né? Então, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, Toplínio colocou, a dificuldade que as montadoras estão tendo, a informação que a gente tem lá é que o americano não quer o veículo elétrico, né? E a política pública tentando empurrar para ele
um produto que ele não quer, né? Então, né, aqui nós estamos vendo que houve uma abertura excessiva a um produto que não é produzido aqui no Brasil, é produzido lá fora, e que pode atrapalhar, inclusive, algo muito importante para o governo atual. Nosso vice-presidente e ministro, Geraldo Alckmin, sempre comenta, que é a neoindustrialização, a reindustrialização do Brasil, tão importante. Aqui o nosso presidente da FIEG, aliás, viu, Tavinho, nós estamos emprestando o André para vocês lá da FIEG, André Rocha, que representa muito bem a indústria de Goiás. Nós temos um desafio de reindustrializar o Brasil, né? Então, quando a gente fez um estudo agora no movimento Mobilidade Baixo Carbono para o Brasil, o setor de bioenergia mais o setor automotivo, nós estamos falando de 5% do PIB. Então, quando a gente alia, e o recado que o João queria dar aqui é o seguinte: o que nós queremos de vocês que produzem etanol é que vocês abasteçam toda a nossa frota, porque aí o problema dele de descarbonizar já está resolvido, né? Já está resolvido. A gente está lá na frente, mas ele tem um desafio de descarbonizar. Então, acho que esse é o ponto, né? A gente está construindo, continuando construindo. Eu acho que essa ideia da gente ter um caminho para os veículos híbridos, onde você traz o conceito do bioelétrico, eu acho que é o melhor caminho aí para o Brasil. João Irineu, antes da gente ir para o Otavinho, para falar um pouquinho sobre Jalles, né, e todas essas mudanças aí que permeiam o setor, eu queria que você falasse um pouquinho, desse um spoiler para a gente, o que tem aí de novo sobre os motores híbridos e elétricos com o uso de etanol e hidrogênio, quais as perspectivas para essa combinação em todo o mercado aí nos próximos 5 anos? Continuando, dando continuidade aqui à fala do Mário, a tecnologia para usar o etanol está no campo, está no mercado, né? Mas a gente precisa melhorar a performance do motor. A hibridização, diferentes níveis de hibridização, essa tecnologia ajuda a melhorar a performance do motor etanol. Então, você pode colocar um sistema híbrido chamado de leve, mais acessível, de custo mais baixo, usa bateria de lítio. Qualquer sistema de hibridização usa bateria de lítio, só que menor. Qualquer sistema de hibridização usa motor elétrico, só que menor, consequentemente mais acessível. Então, dentro daquele tripé, eu vou continuar produzindo motor a combustão interna, a arquitetura do carro é aquela, mas vou acrescentar motor elétrico e bateria nesse carro, para auxiliar o motor etanol ou motor flex. Isso vai dar reduções de consumo que vão de 10% a 20% numa versão leve, ou de 20% a 30% numa versão full, ou num plug-in ainda mais economia. Então, ou seja, essa é uma forma dividida e fracionada, porque toda montadora tem veículos de entrada, veículos do segmento médio e veículos premium. Para descarbonizar, a gente precisa fazer média ponderada da frota. E toda a frota que a gente vende no mercado, eu preciso garantir que aquele cliente está usando etanol. Eu preciso acrescentar esse incentivo do uso do etanol de tecnologias para que possam reduzir o consumo desse carro e, consequentemente, reduzir a emissão de CO2. Então, ou seja, ao espalmar diferentes níveis de hibridização e incentivar o uso do etanol, a gente vai estar descarbonizando da nossa frota. Esse é o escopo 3 da descarbonização, que é o que nós vendemos e colocamos no campo. Agora, tem futuro pela frente. O etanol não para por aí. Eu acho que o etanol, como já foi falado aqui, o doutor Otávio falou bem, o etanol, a cana-de-açúcar tem energia, a produção do etanol, o etanol tem hidrogênio, esse hidrogênio pode ser retirado do etanol e pode ser utilizado para produzir algumas coisas, inclusive para movimentar o carro do ponto de vista de motor elétrico. Ou seja, porque o problema do carro elétrico não é o motor elétrico, é o armazenamento da energia elétrica, é a bateria, que é cara, é 40% do custo do carro, é pesada, pesa 350 quilos a mais, e terceiro, a infraestrutura de recarga da bateria não está ainda implementada. Então, não dá para massificar uma tecnologia 100% elétrica. Ela é útil para algumas coisas. Se a gente fizer o Total Cost Ownership de um carro elétrico de entrega do last mile, ele é positivo. O last mile de um carro de entrega, de encomendas, de empresas de vendas online, que anda 100 km por dia, 200 km por dia, usa uma bateria pequena,
custo de manutenção baixo, custo do quilowatt por quilômetro rodado é baixo, então ele compensa. Mas como solução em massa, de liberdade de ir e vir, ainda não é a solução. Tá? Então, a hibridização entra e o etanol faz parte desse processo. Agora, o futuro é tirar o hidrogênio do etanol e rodar esse carro no modo elétrico. Certo? Perfeito. Otavinho, agora para finalizar, a gente queria ouvir de você como é que a Jalles está se preparando para atender essas novas demandas. Você já deu um spoiler aí, falou um pouquinho da execução aí de planejamentos muito estratégicos. E como é que isso pode transformar a própria companhia em seus aspectos internos? Como é que vocês têm elaborado isso, por favor? Sempre com muito bom senso, com maturidade e dando tiro certeiro, né? Que às vezes a gente fala que quem chega na frente bebe água limpa, né? Mas, às vezes, a gente tem custos nisso aí. Né? Então, a gente está olhando todas as tecnologias, olhando todas as oportunidades. Essa questão do biometano mesmo, a gente começou a olhar isso já tem muito tempo, né? Produção de biogás, junto aí com o Alessandro, lá da Geoenergética. Vou visitar a fábrica dele lá em Tamboara, há muitos anos atrás. Então, a gente acompanha tudo, faz custo, vê retorno, vê o momento de endividamento da empresa, nós não vamos dar passo maior que a perna, mas, assim, né, vamos olhar o que é mais viável. Nós temos aí o biometano, já está bem, tivemos uma visita do pessoal da Scania, oferecendo já caminhões que saem de fábrica com motor a gás. Enfim, nós temos aí coisas que estão no curto prazo, né, que vão... E estamos vendo coisas de longo prazo, essa questão do hidrogênio, eu estou, assim, diz que a Alemanha... O modelo dela lá vai ser o hidrogênio, né? Ela assumiu a paixão lá, é o hidrogênio. E o alemão, a gente tem que sempre prestar atenção, eles são muito bons nessa questão de mecânica, né, de análise. Eu vi também que a Ford diminuiu muito a produção de carro elétrico. Fui lá na China, 60% da energia lá vem do carvão, o cara está eletrificando nos grandes centros, está até limpo, mas no campo deve estar sujando aí com carvão lá, produzindo energia elétrica. Né? Então, eu acho que tem que olhar isso tudo, né? E a Jalles ver o melhor momento, o melhor investimento e o melhor retorno desse investimento para os nossos acionistas. Perfeito, são 10h03, a gente vai ser bastante preciso com o tempo. Esse foi o primeiro painel do Jalles Day, Transição Energética e o Projeto de Lei Combustível do Futuro.